Olá! Hoje a gente mergulha em umas mudanças recentes e bem impactantes na política comercial lá dos Estados Unidos. Oi, pois é. Estamos falando de um ultimato de tarifas que promete mexer com tudo? Exato. E com possíveis reflexos na economia global, na americana também, claro. E tem a questão do dólar, as falas do secretário do Tesouro, o Bessent. Isso. A nossa análise hoje se baseia num vídeo recente que detalha bem esses pontos, né? Sim, o objetivo aqui é tentar desmembrar essa estratégia comercial, sabe? Entender as preocupações econômicas que a fonte levanta e, claro, avaliar o impacto nos mercados, na moeda americana. Tudo com base nesse material que a gente analisou. Certo. Bom, a análise que a gente viu detalha um plano, assim, bastante direto. A ideia é mandar ultimatos em breve para várias economias. E o curioso é que inclui aliados, né? Canadá, União Europeia, Japão. Exatamente. A proposta central é uma tarifa base de 10% sobre as importações. E as metas, pelo que dizem, é repatriar indústrias essenciais. Trazer de volta, né? Isso. E gerar uma receita com tarifas bem alta. A projeção que a fonte menciona é de 250 bilhões de dólares por ano. É muito dinheiro. E um ponto crucial que essa análise levanta é: de onde vem essa grana toda? Boa pergunta. O argumento ali é que, na prática, o custo dessas tarifas não fica com os países que exportam. Quem pagam são as empresas americanas que importam. Entendi. E, no fim das contas, esse custo é repassado, vai para o consumidor americano com preços mais altos. Essencialmente, o que a fonte sugere é que seria tipo um imposto interno para bancar a política comercial. Faz sentido. E isso leva a gente direto para o impacto dentro dos Estados Unidos, né? E aqui a análise fica bem interessante. Como assim? Os dados que eles mostram indicam que o déficit comercial americano diminuiu recentemente. Mas o motivo, segundo a análise, não é que o comércio ficou mais forte. Ah, não. Então por quê? Foi uma queda bem forte nas importações, principalmente de bens de consumo, uma redução de mais de 16%, é o que a fonte aponta. 16%? É bastante coisa. E aí, conectando os pontos que o material traz, as implicações disso são sérias, né? Imagino! Porque os consumidores americanos já estão sentindo a pressão. A fonte cita expectativas de aumentos importantes em custos como moradia, alimentação. O básico do dia a dia. Exato. Ao mesmo tempo, os custos para produzir lá dentro, nos Estados Unidos, também estariam subindo. Aí você junta isso com um consumidor mais, digamos, retraído. Com menos poder de compra, talvez? Isso. E ainda previsões de crescimento econômico mais fracas. A fonte até menciona a projeção do Banco Mundial, que é quase metade do crescimento anterior para 2025. Nossa! Com esse cenário, a ideia de trazer indústrias de volta, o tal do reshoring, vira uma aposta bem arriscada para as empresas, né? E a incerteza se essas tarifas vão durar ou não só piora o quadro, aumenta o risco. É um cenário bem complicado, sem dúvida. Quer dizer, tentar fortalecer a indústria interna justo quando o consumidor que compraria esses produtos está apertado. Exatamente. E essa tensão toda acaba vazando para o cenário externo, né? Começando pela moeda. O índice do dólar já deu uns sinais de fraqueza. Sim, recuou uns 8% dos picos recentes, pelo que vi. Isso. E aí a gente conecta com o testemunho do secretário do Tesouro, o Scott Bessent, que foi analisado de forma bem crítica no material. Sim, a análise aponta o que ela considera serem contradições. O Bessent teria negado que a nova legislação, aquela chamada Big Beautiful Bill, aumentaria a dívida pública. Mas aumentaria? Bom, ao mesmo tempo, ele admitiu um déficit fiscal, que é a diferença entre o que o governo gasta e o que arrecada, bem alto. A projeção da fonte é de quase 7% do PIB para 2025. 7% é bastante. É, sim. E os números recentes parecem confirmar essa preocupação, sabe? Com um déficit no orçamento mensal bem significativo. Isso aumenta a necessidade de pegar dinheiro emprestado de fora. Financiamento externo. Exato. O que, segundo a análise, pode fazer com que os investidores exijam juros maiores para comprar os títulos americanos. O material até cita uma previsão do Paul Tudor Jones de mais uma queda de 10% no dólar. E tem mais um ponto que a fonte levantou sobre o testemunho, né? A tal da seção 899. Ah, sim. O Bessent confirmou que a ideia é manter essa regra que permitiria taxar ganhos de estrangeiros com alguns ativos americanos.
Isso, segundo a análise, poderia desanimar o investimento estrangeiro. Justamente quando eles mais precisariam para cobrir o déficit, né? Uma complicação adicional. Pois é. E para fechar o pacote Bessent, tem a declaração dele sobre querer aquecer a economia para buscar um crescimento de 3%. Isso mesmo com os fundamentos que a fonte considera fracos. E o que a análise interpreta disso? A interpretação apresentada é que isso sinaliza mais gastos financiados por dívida e, consequentemente, o risco de mais inflação. Eles até mencionam a previsão da Yellen de 3% para 2025. Então, isso levanta, segundo a análise, uma questão bem importante sobre a sustentabilidade fiscal dos Estados Unidos e também sobre o quão atraentes vão ser os títulos do Tesouro americano, sabe? Especialmente se os juros caírem, enquanto os déficits continuam lá em cima. Então tá, resumindo o que essa análise toda trouxe pra gente. Tem essa estratégia de tarifas bem agressiva, com um impacto que parece direto para o bolso do consumidor e para a economia americana. Isso. O material levanta dúvidas sérias sobre se o reshoring em larga escala é mesmo viável nesse contexto. E aponta preocupações crescentes com a questão fiscal e com o dólar, né? Que parecem ter ficado mais fortes com essas declarações oficiais recentes. Exatamente. E para a gente pensar um pouco além, a análise deixa uma pergunta no ar que é bem instigante, eu acho. Qual seria? Considerando essa pressão toda sobre os consumidores americanos e a possível resistência global a esse ultimato, ou mesmo a investir lá com essas novas regras fiscais, que tipo de estratégia alternativa, sabe? Que tipo de contrapeso ou realinhamento econômico poderia surgir entre os parceiros comerciais que foram afetados? Além de simplesmente aceitar ou bater de frente, né? Exato. Que outros caminhos existem? É algo que com certeza vai valer a pena